Boa tarde, a paz e graça em nome de Jesus a todo o povo por onde passar esse vídeo. Meus amados irmãos, hoje eu quero dizer a todo o povo dessa terra que o melhor que cada um tem que fazer é ler a sua Bíblia para você entender e compreender a vontade de Deus sobre a sua vida, a nossa vida. Quando você lê a Bíblia, você sabe o que é certo e o que é errado. Quando você não lê a Bíblia, tudo o que disserem para você, você vai acreditar, porque está se dizendo que é um pastor, que é um pregador, que é uma liderança, e você que só ouve os outros falar, você está errada, porque você deve ler a sua Bíblia, meditar nela dia e noite, para que você seja bem-sucedido e não seja enganado por ninguém nessa terra. Porque hoje, gente, é assim: uns falam uma coisa da Bíblia, outros falam outra. Um diz que tem que casar e tem mesmo, outros diz que não, tem que viver solteiro porque é daquele jeito. E você, para saber a verdade, você vai ter que ler a Bíblia para você saber o que é certo e o que é errado, para você diferenciar o que é de Deus e o que não é, para que você ande no caminho de Deus. Porque tem muita gente hoje dentro das igrejas que ele por não ler Bíblia, está sendo enganado e está sendo levado junto com aquelas pessoas que estão falando as palavras de Deus contra, como diz a Bíblia, por fábulas. A Bíblia diz que se tiver outro evangelho que não seja esse verdadeiro de Deus, mesmo que venha dos céus, é anátema. É um evangelho que para nós está descartado, porque o evangelho que Deus deixou está escrito nessa Bíblia e todos nós devemos cumprir o que está escrito na Bíblia. E muitos hoje falam muitas coisas fora da Bíblia, se baseando em um versículo só da Bíblia. O caso que ele não lê toda a Bíblia, ele lê às vezes o texto, mas não lê o contexto final daquela palavra, o significado dela, o qual é o significado da Bíblia. Um diz congregar e outro diz não, fique na sua casa porque você é o templo do Espírito Santo. É errado, gente, é errado. Errado e errado e errado. Por quê? Se você não congregar, quando Deus vir, a ira de Deus vem sobre a sua vida. Não, mas isso é religião, é coisa da igreja. Não, senhor. Isso não é coisa da igreja, não é coisa de religião. Isso é Bíblia. Agora você obedece se você quiser. Se você não quiser, você pode se jogar na lama, você pode comer o vômito, você pode tudo, porque Paulo também disse, aqueles que estavam na igreja, que saíram, foram-se embora, é porque eles não eram um dos nossos, por isso que eles saíram, porque não eram um dos nossos. E aí lá fora, eles arrumam desculpa dentro da Bíblia para eles mesmos viverem naquela vida do jeito que eles querem viver, porque nós vivemos numa lei ainda, gente. Não vivemos naquela lei que era olho por olho, dente por dente, mas nós vivemos numa lei que ela é livre. Você escolhe fazer tudo o que você quiser. Se você quiser obedecer às leis que é livre de Deus, você obedece. Aí você, no final, você vai ser salvo. Você, sua família vai ser salvo. Vai ter salvação, vai ter vida eterna. Agora, para aqueles que não obedecem, a Bíblia já está dizendo, os desobedientes não entrarão no céu. Os fornicários não entrarão no céu. Os sodomitas não entrarão no céu. O efeminado não entrará no céu. O adúltero não entrará no céu.
aquele que andava com Jesus e deixou ele para ir por lá para a banda do mundo e dizendo que está com Cristo lá, se não mudar, se não vir para a igreja, se não voltar para a igreja, porque Jesus não vem buscar um pedaço, ele vem buscar uma igreja, um povo zeloso de boas obras que estão ali congregando dentro daquele aprisco, dentro daquele curral. Assim é que Jesus vem buscar. Jesus não vem buscar um pedaço para cá, outro para colar. E uma ovelha sozinha, fora do rebanho, gente, ela é fácil de ser devorada, ela é fácil de virar comida, ela é fácil de virar presa para o inimigo, porque você sabe que Jesus comparou nós com as ovelhas e os pastores com o pastor de ovelha, que na época eles cuidavam das ovelhas para não deixar o leão comer, a onça comer, o bicho comer, então era assim, dessa maneira, o urso comer, então dessa maneira, então aquelas ovelhas viviam cercado por aquele pastor para não sair do aprisco, e quando saía uma, ele ia caçar aquela uma para trazer para dentro de volta daquele aprisco. E assim é hoje, gente. Você não pode deixar a igreja e dizer não, porque aquilo é religião, aquilo mata. Não venha com essa não. Ou você congrega, ou você vai ver a ira de Deus sobre a tua vida, porque a Bíblia fala nisso. Congregai vós todo o povo, congregai, Deus está mandando congregar, reunir em assembleia o povo todo, sabe para quê? Para escutar a palavra de Deus lá, para adorar a Deus naquele lugar, para uma reunião daquela igreja junto com Deus. Não, mas Deus não mora naquela casa porque é casa de barro. Mas desde o princípio do mundo tinha tabernáculo, tinha templo, tinha sinagoga, que vai só modificando o nome, mas tudo é a mesma coisa, e que nem hoje. Tem os pontos que é para a gente se reunir 2, 3 vezes por semana, para estar orando junto, para ir lá, glorificar, engrandecer, exaltar o nome do Senhor, todo o povo junto. E Jesus disse que ele estaria no meio desse povo, porque basta 2 ou 3 e uma concordância lá, e a igreja estando unida, estando junto, Jesus está lá. A igreja é uma família, gente, que precisa se reunir 2, 3 vezes por semana dentro de uma congregação, para estar junto ali, adorando a Deus e recebendo a palavra de Deus, porque lá você vai para receber e também para glorificar o nome do nosso Deus. E na nossa casa, a gente vai conversar com Deus. Na nossa casa, nós conversamos com Deus. Nós estamos conversando com Deus. E lá, Deus está conversando com nós. As palavras que estão falando lá para nós. Deus conversando para nós. Vindo palavra para o nosso coração. E nós glorificando Ele lá, engrandecendo, louvando e adorando Ele naquele lugar, através de suas palavras, que lá vai ter glória, vai ter aleluia, vai ter santo, santo é o nome do Senhor. Então tudo isso, gente, não pare de congregar, pelo amor de Deus, porque quando você para, você vai esfriando, e com os tempos você não tem coragem mais de ir numa igreja para congregar, e você vai dizer que está certo, porque o pecado ele cega. O pecado ele cega a pessoa, ele deixa a pessoa ir cegando devagar, até cegar de uma vez, e todo pecado para eles é santo, é santidade. Aí já mudou, a santidade que devia ser santidade já não é mais, já o pecado é que é santidade. Então não invirta as coisas, porque um dia nós justaremos conta com Cristo, e naquele dia, quando nós for justar a nossa conta com Cristo, se nós estiver errado, o salário do pecado é a morte, é o inferno, é o lago de fogo. E Jesus vem buscar um povo que é vivo, um povo que tem que é vivo, que tem vida, um povo que fez sacrifício nessa terra, sacrificando seus membros em santidade para Cristo. Não, mas Jesus pagou o nosso pecado. Pagou, sim, Senhor. Mas nós temos que se esforçar por nós, para que nós alcance essa parte de entrar naquela grande cidade. Fazendo também, sacrificando nossos membros. Que nós temos vários membros que são membros
que muitas vezes, até é aqui, ó, a língua, que a gente, muitos não controlam ela e ficam falando mal da vida dos outros, ficam levantando calúnia, ficam difamando, ficam contando grandeza. Então tudo isso, gente, devemos guardar, ó, um zip, controlar os nossos negócios de sexo,